Bom dia. Sempre é uma grande bênção pregar a palavra de Deus. E tem músicas que levantam defunto, né? Essa música é uma bênção. E agradecemos a Deus por tudo que o grupo de louvor proporcionou para nós hoje. Amém? Nossa série Cristo em Moisés, uma série maravilhosa que nós temos aí compartilhado autores, temos compartilhado... Olha eu seguindo aqui a mensagem. Temos compartilhado personagens bíblicos e tem sido um grande privilégio. Pessoal, eu tenho muita coisa para pregar hoje, na verdade, e o meu tempo é curto. Então vocês vão me ajudar hoje de manhã, porque eu tenho um tempo curto, eu gosto de pregar, tenho muita coisa para dizer, mas eu tenho um tempo escasso. Eu conheço um brother que ele foi... É uma história... E vocês vão me ajudar nela. Eu conheço um brother que ele foi convidado para pregar na principal igreja da cidade. E o pastor falou assim para ele, você tem 40 minutos. E aí, 500 pessoas, menino pregando, arrebentando, bate 40 minutos. Ele está no segundo ponto da mensagem. Aí o pastorzão aqui na frente começa a gritar assim para ele, amém, faraó. E ele pregando. 55 minutos de mensagem, ele está ainda no terceiro ponto. Aí o pastor grita para ele de novo, amém, faraó. 1h05 de mensagem, ele está chegando na conclusão. O pastor grita de novo para ele, amém, faraó. 1h25, ele está indo para o apelo. Aí o pastor grita para ele assim, amém, faraó. Aí o pregador não aguentou. Falou assim, não dá. Peraí, pessoal, com licença. Pastor, o que esse negócio de amém, faraó? Aí o pastor olha assim para ele e fala, amém, faraó, deixa o meu povo ir. Se eu pregar demais, o que vocês vão gritar? Não precisa de plaquinha, não precisa de nada. É só gritar amém, faraó, que resolve tudo. Beleza? Nos meus 18 anos de pregação, nunca aconteceu isso. Se acontecer aqui, vai ser a primeira vez na história. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 3, de 1 a 6. Hebreus, capítulo 3, de 1 a 6. Peço ajuda da galera aí, que acho que deu... Hebreus, capítulo 3, de 1 a 6. O meu personagem do dia é Cristo em Moisés. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, seu tablet, seu pager. Alguém tem pager aqui? Não, né? É bem antigo o pager, né? Vamos lá. Tablet, Bíblia, o que você tiver na mão, fica com o texto aberto. Nós vamos agora destrinchar esse texto. Nós vamos entender por que Jesus é superior a Moisés. Nós vamos entender exatamente o porquê Cristo é a razão de todas as coisas. O porquê nós cantamos que Jesus é o Alfa e o Ômega. Vamos entender em Hebreus 3, de 1 a 6. Minha versão é NVI, tá bom? Fique à vontade de ler na sua versão. O texto diz assim, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se nós nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai, eu confio no poder do Espírito Santo, que as minhas palavras e a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a nossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Cristo em Moisés. Tudo, porque é assim que começa a nossa série. Tudo. Tudo é um pronome indefinido. Tudo significa a totalidade das coisas. Tudo significa o que é importante. Tudo significa o que é essencial. Tudo significa o que de fato conta. E é verdade.
Quando nós falamos da pessoa de Jesus, Jesus é o que de fato conta. Porque Jesus, em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, Jesus é o ponto de referência. Jesus é um ponto de referência para a compreensão de toda a realidade. Jesus é a síntese de toda a revelação bíblica. Jesus, o que é revelado dele, rege o nosso modo de enxergar a realidade. Esse é o nosso Jesus. Por isso que quando nós colocamos Jesus, por exemplo, em Moisés, quando nós colocamos Jesus em José, quando nós colocamos Jesus em Isaac, Jesus se torna esse ponto de referência, não um ponto de referência fixo, não um ponto de referência estático, mas Jesus se torna um ponto de tempo, de espaço, Jesus se torna um ponto de subordinação e Jesus se torna um ponto de superioridade. Para nós entendermos esse Jesus como um ponto de referência, de lugar, de tempo, de espaço, principalmente de superioridade, nós precisamos voltar para o Éden, para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Porque nós precisamos entender como o homem foi criado. O homem, lá no capítulo 2, ele foi criado segundo a imagem de Deus. E o homem foi criado em 3 bases. O homem foi criado à imagem de Deus em conhecimento, em justiça e em santidade. Mas o pecado rouba a inocência, o pecado rouba a injustiça, o pecado rouba a santidade. Automaticamente, o pecado corrompe o coração do homem, obscurece o entendimento, inclina os desejos para o mal, inverte as inclinações e coloca o corpo e os nossos membros em favor de toda injustiça. Porque quando Deus cria o homem, Deus dá para o homem mandatos, o mandato cultural, o mandato social, o mandato religioso. E dentro dos mandatos, Deus dá ofícios para o homem. O homem deveria ser profeta. O homem deveria ser rei, o homem deveria ser sacerdote. Como profeta, o homem deveria proclamar a palavra de Deus. Como rei, o homem deveria governar com justiça sobre todas as coisas criadas. E como sacerdote, o homem deveria dedicar totalmente a Deus em sacrifício agradável. Esse foi o chamado do homem no Éden, porque Deus deu para o homem uma mão para governar, uma mente a fim de conhecer e um coração para compreender tudo em amor. Mas o homem violou esse chamado. Adão falha nesse chamado. Adão não consegue alcançar esse chamado. Aí, Jesus Cristo precisou vir sobre a terra para novamente exibir a verdadeira imagem de Deus e cumprir totalmente seu destino. O homem falha, o homem não consegue. Jesus precisa vir para cumprir o destino do homem. Jesus precisa vir para cumprir os mandatos, porque o homem não foi capaz de cumprir. Porque Jesus precisava, na verdade, ser homem para revelar o nome de Deus aos homens. Porque, pessoal, todas as religiões do mundo, todos os seus grandes mestres, sempre vão apontar o caminho da salvação. O cristianismo é a única religião do mundo onde o seu mestre diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o Jesus. Jesus também deveria ser capaz de sofrer e morrer na cruz, porque o Evangelho é a história definitiva que mostra a vitória nascendo da derrota, a força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte e a salvação brotando do abandono. A cruz no Evangelho servirá melhor como modelo se ela tiver primeiro servido como fundação. A cruz servirá melhor como modelo se primeiro ela tiver servido como fundação. João Calvino, em um dos seus comentários, diz: na cruz a destruição foi destruída, o tormento foi atormentado, a condenação foi condenada, a morte morreu, a mortalidade foi feita imortal. Portanto, Jesus, ele é o mediador na criação em Gênesis e se torna o mediador da recriação.
Por isso que ele é o alfa, por isso que ele é o ômega, por isso que ele é o princípio, por isso que ele é o fim. Porque Jesus é Deus de Deus. Jesus como homem foi gerado. Jesus é o assunto de toda a criação. Jesus é o verbo que se coloca para fora do arraial em hospitalidade. Jesus é o mestre que confronta. Jesus é o mestre que instrui. Por isso que é importante nós olharmos o papel da Trindade. Porque nós estamos falando de Jesus e nós confundimos muitas vezes o papel da própria Trindade. Então, para ajudá-los nessa concepção, quem é o Pai? O Pai é o princípio da ação. O Pai é a fonte. O Pai é a origem de todas as coisas. E o Filho? O Filho é a sabedoria. O Filho é o plano da ação. Se o Pai é o princípio da ação, o Filho é o plano da ação. E o Espírito? O Espírito é o poder. O Espírito é a operação eficiente da ação. Ou seja, por isso que Jesus é superior a tudo e a todos. Porque Jesus é o plano da ação. E o Espírito Santo é a operação eficiente da ação. Por isso, para nós entendermos com propriedade o porquê Cristo é superior a Moisés, nada melhor do que o livro de Hebreus. Porque essa série poderia ser chamada série de Hebreus. É uma série onde muitos personagens o autor de Hebreus menciona e diz: Jesus é superior. E o pastor Rogério, há 2 semanas atrás, já trouxe o contexto histórico, pregou em Hebreus capítulo 7 e Melquisedeque, então eu não vou me aprofundar tanto nos pormenores de Hebreus. Mas o livro de Hebreus, ele é fundamental para nós entendermos como Jesus é superior a todos os personagens e os eventos de Israel. Essa carta, eu amo Hebreus, porque nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Eu acredito que seja Apolo, é o meu achismo teológico, não precisa achar comigo. Eu acho que foi Apolo. É uma carta onde o autor conhece muito bem o Primeiro Testamento, o autor conhece muito bem as leis civis, sacrificiais e cerimoniais. É um homem com uma capacidade incrível. Todos os comentaristas são unânimes em reconhecer que Hebreus foi escrito num grego altamente refinado, e Hebreus tem uma capacidade muito lógica e muito teológica de mostrar que Jesus é superior. Essa carta, ela estava ancorada no ensino dos apóstolos. Aliás, muitos acreditam que o autor conhecia os apóstolos, tinha intimidade com os apóstolos, e é muito provável, como o pastor já explicou há 2 semanas atrás, eu vou repetir o que o pastor disse, que a carta foi escrita por judeus, para judeus convertidos. Por quê? Porque esses judeus convertidos estavam sendo perseguidos por causa do evangelho. Esses judeus estavam sendo aprisionados, esses judeus estavam morrendo. Então, o autor tem 2 objetivos quando ele escreve Hebreus. Primeiro, ele quer elevar Jesus a qualquer personagem e evento de Israel. Então, ele quer mostrar: Jesus é superior. Capítulo 1 e 2, Jesus é superior à Torá, Jesus é superior aos anjos, porque os judeus ortodoxos acreditavam que quem tinha enviado as tábuas da lei eram os anjos. Então, o autor, para resolver o problema, fala: Jesus é superior aos anjos e à Torá. Jesus, no capítulo 3 e 4, é superior ao descanso e é superior ao Moisés. Nós aprendemos no capítulo 7 que Jesus é superior a Melquisedeque. O autor também fala que Jesus é superior ao sumo sacerdote, que Jesus é superior aos sacrifícios. Por isso, pessoal, o outro grande objetivo do autor é dizer e desafiar os leitores a permanecerem fiéis apesar das perseguições. Por isso que essa carta ela é muito importante. E aí, vamos entender o porquê que esse autor ele é tão capacitado? Hebreus capítulo 1, versículo 3, abre aí pra gente. Se o autor está desafiando os leitores a permanecerem fiéis, apesar das perseguições, o autor começa no versículo 1:3 dizendo assim, que o Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus.
Vamos pensar comigo e fica com a Bíblia aberta aí. Os judeus convertidos estão abandonando o evangelho. O autor é um conhecedor profundo da Torá, do Primeiro Testamento. Tem muita capacidade teológica. Ele está escrevendo para judeus convertidos que estão em dúvida se vale a pena seguir a Jesus. Aí ele começa dizendo que o Filho é o resplendor e que o Filho é a expressão exata do seu ser. Presta atenção se você estiver dormindo. O autor, ele é tão profundo, porque quando ele começa a carta aos Hebreus, ele diz que Jesus é o resplendor e atenção. Essa palavra resplendor, nós só encontramos em Hebreus 1:3. Nós não vamos encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Quando o autor diz que Jesus é o resplendor, significa que Jesus reflete supremamente a glória refulgente da divindade. A palavra resplendor no grego significa radiação, brilho. Então, quando ele diz que Jesus é o resplendor, ele está dizendo que Jesus é o brilho da glória de Deus, que Jesus é a radiação. Agora vai a cereja do bolo aqui para vocês. Tem um significado mais profundo dessa palavra. A palavra resplendor significa uma luz eterna que rompe as trevas, que mantém alguém na ignorância espiritual. Olha o que ele quer dizer de Jesus. Que Jesus é essa luz eterna que rompe as trevas, que mantém alguém na ignorância espiritual. Olha como ele começa a carta. Olha como ele começa dizendo sobre Jesus. Por isso que Jesus é o caminho. Por isso que Jesus é a verdade. Por isso que Jesus é a vida. Porque Jesus é essa luz eterna que rompe as trevas, que mantém eu e você na ignorância espiritual. Mas ele também diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Atenção, 2 vezes. Porque nós só encontramos essa palavra aqui em Hebreus 1:3. Esse homem era muito bom. Que capacidade! Se eu puder um dia encontrá-lo na Nova Jerusalém, eu quero trocar uma ideia com ele. Falar, você era muito bom. Porque você está dizendo que Jesus é a expressão exata do seu ser. E a palavra nós só encontramos aqui. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Porque a palavra expressão exata significa representação, reprodução. Jesus é uma matriz. No original, e muitas vezes as traduções não exalam exatamente o que o texto quer dizer, mas no original, o autor vai dizer que Jesus é da mesma substância do que Deus. A palavra também, ela significa alguém que reflete o caráter eterno. Atenção mais uma vez, porque essa palavra você nunca mais vai esquecer. Porque quando o autor diz que Jesus é a expressão exata do seu ser, essa é uma palavra que eu e você usamos toda hora. Você sabia? Você usa essa palavra e nem sabe que ela é mencionada para Jesus. Essa palavra significa caractere. Sabe quando você troca a sua senha de celular e pede para usar um caractere? O autor está dizendo que Jesus é um caractere de Deus. Mas agora vem a cereja do bolo. O que era um caractere nos tempos que a carta foi escrita? Caractere era uma ferramenta usada para gravação de selos e moedas. E em cada selo transmitia a realidade por detrás da imagem. Isso é caractere. Aí eu queria ser uma pulga atrás da orelha para ouvir o ancião lendo essa carta para os cristãos querendo abandonar Jesus. E aí você imagine, porque era assim, né? Você sabia que os anciãos liam as cartas de pé e as pessoas ficavam ouvindo o que o ancião tinha a dizer na carta. Aí você imagine um judeu convertido querendo abandonar Jesus, e aí o ancião diz que Jesus é o caractere de Deus, que Jesus é essa ferramenta que grava selo, que faz o quê? Que transmite a realidade por detrás da imagem. 2 coisas que você vai aprender comigo hoje. Primeiro, todas as vezes que você trocar uma senha, você vai lembrar que Jesus é o caractere de Deus. E segundo, você nunca vai mais esquecer de mim, porque você vai lembrar que eu te ensinei que Jesus é o caractere de Deus quando você trocar a sua senha. Então, é assim que o autor começa a carta de Hebreus. É assim que ele fala de Jesus, que Jesus é o resplendor, que Jesus é essa luz eterna, que Jesus é o caractere de Deus. É assim que ele está mostrando para os judeus convertidos para não abandonar Jesus. Aí você fala assim, tá bom, você já me convenceu que Jesus é superior, mas e Moisés? Você esqueceu de Moisés? Não.
agora nós somos capazes de entender com profundidade o meu personagem do dia e eu estou indo já para a minha reta final da minha mensagem. Quem é Moisés? Moisés foi o grande líder de Israel. Moisés foi o legislador que por meio de quem Deus tirou os israelitas do Egito. Aí no capítulo 3, o autor vai dizer que Jesus é superior a Moisés e que Jesus é superior ao descanso. E aí ele vai trazer, e por isso que eu sou apaixonado por Hebreus, porque ele vai dizer, a conclusão dele, que Jesus é superior a Moisés, ok, mas ele não desmerece Moisés. Ele mostra que Moisés tem a sua importância, porque lembra, ele está escrevendo para judeus convertidos. Ele não podia dizer que o maior líder de Israel era tão inferior e incapaz de ser útil para a obra dele. Então, no capítulo 3, ele vai discorrer e vai mostrar quem é Moisés. E eu quero apresentar para vocês 3 lições rápidas. Por que Jesus é superior a Moisés? Abra comigo no versículo 3, capítulo 3, 1 e 2, porque o texto diz assim, ó. Portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa. Primeira lição que nós aprendemos: Jesus é superior a Moisés por sua missão e posição. O capítulo 3 começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, é que o autor está encerrando um assunto que ele está terminando no capítulo 2. Ele está dizendo que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior à Torá. E aí no versículo 18 do capítulo 2 diz assim, ó, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Portanto, santos irmãos, e aí ele começa apelando aos ouvintes, vocês foram chamados, você tem uma vocação celestial, vocês são santos, vocês são participantes, vocês são membros de Deus, vocês são membros do corpo. Nós declaramos que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote. Aí você pensa assim, peraí, eu aprendi que os 12 apóstolos, Jesus era o líder dos 12 apóstolos, não é verdade? Como assim Jesus é apóstolo e Jesus é sumo sacerdote? Não quer dizer, então, quer dizer que eu aprendi tudo errado? Não, você está certo. Jesus não foi um dos 12 apóstolos. Jesus foi o líder dos apóstolos. Mas quando o autor diz assim, ó, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, o autor quer dizer que, porque a palavra apóstolo significa alguém enviado em missão. Ele está construindo uma ideia sobre a superioridade de Jesus. E ele vai dizer que Jesus é apóstolo, porque aí ele coloca a prioridade do apostolado na frente, e Jesus é o sumo sacerdote, porque eles já estavam acostumados com a lei, estavam já acostumados com sacrifícios. Por que que Jesus é apóstolo e Jesus é sacerdote? Porque o apostolado realça a missão de Jesus. Então o autor diz assim, fixem os pensamentos, Jesus em sua missão é superior a Moisés. Mas ele também é um sumo sacerdote. E aí o autor quer realçar o seu cargo e a sua posição. Como assim? Quando ele diz que Jesus é apóstolo, ele quer nos ensinar que Jesus defende conosco a nossa causa diante de Deus. Quando ele diz que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus defende a nossa causa diante de Deus. Vou repetir. Jesus, como apóstolo, defende conosco a nossa causa diante de Deus. Como apóstolo, Jesus defende diante de Deus as nossas causas. Mas o que eu acho espetacular aqui em Hebreus é que o autor, ele não vai desprezar Moisés. Tanto que dos versículos 2 a 5, o autor vai defender a Moisés. Vê no versículo 2, ó. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Olha que interessante. Por isso que todo cristão precisa conhecer o Primeiro Testamento. Não dá para você fazer uma leitura profunda do Segundo Testamento sem um entendimento do primeiro. Por quê? Porque o autor está fazendo uma alusão a Números 12:7. Qual é a passagem de número 12:7? É a passagem que Moisés
provavelmente fica viúvo, casa com uma mulher etíope, e a sua irmã e seu irmão começam a falar mal de Moisés. Isso chega a Deus. Quando chega a Deus, Deus fica do lado de Moisés e defende Moisés, ao ponto que Deus queria matar Arão e queria matar Miriam. E aí Moisés clama a Deus, e Deus fala assim, tá bom, mas vou deixar ela leprosa por 7 dias, ela fica lá com lepra para ela aprender nunca mais falar algo sobre você. Olha onde que o autor está indo para mostrar a capacidade de Moisés. Jesus é superior a Moisés, é verdade, mas ele quer mostrar para aqueles judeus que Moisés também foi fiel. E aí, qual é a base de entendimento dele? Ele quer mostrar que Moisés é o líder da nação e ele tem a sua importância, mas Jesus é o mediador da nação. Por isso que Jesus é superior. Segunda lição, 3 e 4. Se Jesus é superior a Moisés por sua missão e posição, no 3 e 4 nós aprendemos uma outra lição que diz assim, vamos lá, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Segunda lição, Jesus é superior a Moisés porque é mais digno de honra. Por que que Jesus é mais digno de honra? Nos versículos 3 e 4, o autor compara Jesus a um construtor. E o autor compara Moisés a uma casa. E aí Jesus diz, o construtor é superior à casa. Por quê? Porque o construtor, ele edificou a casa. Ele preparou, ele é o mediador da casa. Quando o autor compara Moisés a uma casa, não é que ele era uma casa de 5 andares, não é isso. Mas ele é o líder da nação, ele é o líder da linhagem, ele é o pai da nação. E sendo o pai da nação, Jesus ainda é mais digno. No original, a palavra digno significa alguém que tem mais peso, alguém que tem mais reputação. Jesus é superior a Moisés porque ele é o construtor, e o construtor tem mais honra. A palavra honra no original significa alguém que tem valor aos olhos que vê. Esse é o Jesus. E o autor está demonstrando que Jesus combina majestade e glória infinita, que Jesus combina profunda humildade e docilidade. Jesus combina justiça infinita com graça sem limites. Jesus combina soberania absoluta com domínio e submissão. Jesus combina obediência perfeita com total confiança e dependência do Pai. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Leão de Deus. Spurgeon, em uma das suas pregações, ele diz assim: aproxima-se de Jesus como o Cordeiro de Deus, e ele se tornará um leão por você. Mas rejeite-o, porém, como o Cordeiro de Deus, e ele vai se tornar um leão contra você. Aproxima-se dele como um cordeiro, e ele se tornará um leão por você. Rejeite-o, porém, como um cordeiro, e ele vai se tornar um leão contra você. Por isso que ele é o cordeiro, por isso que ele é o leão, por isso que ele é superior a Moisés. E partindo para a nossa última lição do dia, 5 e 6, para nós terminarmos. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se nós nos apegarmos firmemente à confiança, à esperança do qual gloriamos. Terceira e última lição. Jesus é superior a Moisés porque Jesus é Deus. Vamos entender melhor isso aqui? O autor reconhece a fidelidade de Moisés como líder da nação. Olha que legal aqui no 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Atenção 3 vezes. O autor está usando uma palavra que nós só encontramos em Hebreus 3,5 para falar de servo. Porque a palavra servo, no mais comum, é alguém que é escravo. Tanto que Paulo, quando fala lá em Romanos capítulo 6, ele fala assim: ou você é servo do pecado, ou você é servo de Jesus. E a palavra servo, no mais usual, significa escravo. Ou nós somos escravos de Cristo, ou somos escravos do pecado. Mas esse homem tinha tanta capacidade teológica,
Porque ele está construindo uma ideia que Jesus é superior a Moisés. Mas ele em nenhum momento está desprezando Moisés. Ao ponto que ele usa uma palavra para falar assim, Moisés foi como um servo. A palavra servo, que você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia, significa um atendente fiel que serve voluntariamente a outro. Essa é a visão que ele está trazendo sobre Moisés. Um amigo servindo de uma maneira nobre. Moisés era um amigo de Deus. Ele está escrevendo para pessoas que estão abandonando o evangelho e que olham para Moisés com respeito enorme. E ele está dizendo, Jesus ainda é superior a esse amigo de Deus. E aí ele continua. Todo o trabalho de Moisés, o seu testemunho, é importante porque algo ia acontecer no futuro. Ou seja, ele quer deixar claro que o trabalho que Moisés teve é fundamental, porque o povo de Israel tinha que ser, por exemplo, colocado sobre a tutela da lei. Por quê? Porque a lei ela era importante para o cumprimento da promessa. Algo importante para nós entendermos. A lei sempre foi um auxílio. A lei sempre foi um meio. O evangelho sempre foi o principal. O evangelho sempre foi o objetivo, né, Carolzinha? Aprendendo lá na aula, ela está fazendo assim, que ela está aprendendo lá em Romanos. E aí, olha que interessante, para nós entendermos o porquê que a lei é importante. E nós não desprezamos a lei, nós agradecemos a lei, porque a lei ela é fundamental para que o evangelho pudesse ser cumprido. A lei é como esse caminho pavimentado, aonde a lei passa, aonde Deus isola Israel. Israel se torna a nação escolhida por Deus para que Israel, através da lei, pudesse fazer o quê? Ser um papel importante no cumprimento da promessa. Por isso que o evangelho é o principal, é o objetivo. Mas a gente não despreza a lei. Ah, mas o que os fariseus fizeram com a lei? O problema é dos fariseus. Mas Deus nunca deu a lei para que nós olhássemos para ela com desprezo. Mas nós temos que ser gratos, porque foi através da lei que Jesus pôde cumprir o seu destino na cruz. Por isso, nós precisamos entender que Israel como nação não foi escolhida por seus méritos, mas de acordo com o amor soberano de Deus e seu juramento aos patriarcas. Por isso nós temos que ser gratos. E ele está desenvolvendo essa visão com os judeus convertidos. Moisés é muito importante. Moisés é fundamental. Agora, para terminar, a cereja do bolo no versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Olha que legal. Olha a capacidade dele. Ele está terminando um raciocínio. E ele está dizendo que agora nós somos a casa de Deus. Não é mais a nação que é a casa de Deus, mas nós, cristãos, por causa daquilo que Jesus fez, nós somos a casa de Deus. Só que ele está terminando e dizendo assim para eles, presta atenção, vocês são a casa de Deus se vocês permanecerem firmes e fiéis na esperança gloriosa. Ou seja, se vocês abandonarem o evangelho, vocês não são uma casa de Deus, porque vocês abdicaram. Aí, o que ele quer dizer que que nós somos a casa de Deus? Porque Jesus se colocou em comunhão conosco, primeiro, num sentido físico natural, ao assumir a nossa natureza, a nossa carne e sangue. Segundo, Jesus entrou em comunhão conosco num sentido jurídico legal, porque nós fomos justificados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Jesus entrou em comunhão conosco num sentido ético-moral, ao entrar em comunhão conosco e com o nosso pecado e com a nossa morte. Para nós terminarmos, e já estou indo para o final, precisamos entender a diferença do sacerdócio antigo para o novo, para nós sermos gratos a Deus por tudo que esses homens e essas mulheres realizaram e nós louvarmos a Deus porque Ele é superior. No sacerdócio antigo, existia uma sacralização, uma separação espiritual. O sacerdócio, ele era separado da humanidade. E existia uma sacralização para fazer a mediação por meio da vítima sacrificial. Um cordeiro era imolado
ou um touro, ou um bode, principalmente um cordeiro era imolado, e aí o aroma do cordeiro sendo imolado subia a Deus. E olha que interessante, quando um cordeiro era imolado e quando ele era morto, o sumo sacerdote pegava o sangue do animal e nunca aplicava nas pessoas. Ele pegava o sangue aspergido do animal e começava a aplicar no altar, ele começava a aplicar em algum aspecto, para que o pecado fosse o quê? Expiado do sumo sacerdote e das pessoas. E ele expiava o sangue no véu. Aí tem aquela música que nós cantávamos em Mocidade, né, Ricardo? Lembra aquela música? O véu que separava, nós cantávamos muito nos nossos eventos de Mocidade, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha cada dia mais. Nós cantávamos sem base nenhuma teológica de entendimento, mas tem todo sentido. Porque o sumo sacerdote pegava o sangue do animal e aspergia sobre o véu. Quando Jesus morre, o que acontece? O véu se rasga. Porque Jesus agora é o cordeiro que entrega o sangue para morrer por mim e por você. A cruz agora rompe o véu. Agora você pode cantar com propriedade, porque agora você sabe exatamente o porquê que o véu se rasgou. Por isso nós não precisamos mais do véu. Por isso que ele se rompeu. Porque o sangue de Jesus foi suficiente. Quando Jesus morre, quando Jesus diz telestai, está consumado, ele vira a cabeça para o lado, o véu se rompe. Não tinha mais necessidade do sumo sacerdote aspergir o sangue sobre o véu, porque Jesus resolveu todos os problemas, meus irmãos. Por isso que no sacerdócio antigo, nós precisávamos do templo, era ritual, era cíclico, e a lei foi desenvolvida nas tábuas. No sacerdócio novo, não. No sacerdócio novo, em Jesus, existe um esvaziamento, uma solidariedade. O sacerdócio não é mais separado, agora é de origem interna, e ele faz a mediação na solidariedade com a humanidade por meio do sofrimento obediente de Cristo. No sacerdócio novo existe agora um esvaziamento, uma solidariedade, porque agora a lei não é mais em tábuas, a lei é no coração. Como resultado, Jesus é o mediador perfeito, porque Jesus dá acesso a Deus. A igreja é o corpo sacerdotal para proclamar Cristo, e um dia nós reinaremos com Cristo. Ó Maranata, vem Senhor Jesus, um dia nós reinaremos. E Jesus? Como Jesus cumpre o tema bíblico? Demos vários argumentos teológicos, navegamos no Primeiro, no Segundo Testamento. Agora, e Jesus? Cada gênero e parte do Antigo Testamento olha para Cristo. Por isso que nós temos que ser gratos. Por isso que eu e você precisamos ler, estudar, amar, entender o Primeiro Testamento com o mesmo amor que nós entendemos as epístolas, os evangelhos, as cartas. Porque cada gênero e parte informa a respeito de quem ele é, sob algum aspecto que outros não fazem. É isso que o autor de Hebreus quer ensinar. Jesus é superior a Moisés, porque ele é o mediador. Todos os principais personagens e líderes das Escrituras vão apontar para Cristo, porque Jesus é o líder máximo que chama e forma um povo para Deus. E em relação a Moisés? Em relação a Moisés, Jesus é o soberano legislador que escreveu as tábuas do coração para o seu espírito. Jesus é o verdadeiro e superior Moisés, que ocupa a brecha entre o povo e media uma nova aplicação. Para acabar, para ninguém falar amém faraó para mim. E você? Você vai sair daqui, amanhã você vai trabalhar, vai pegar o trem cheio, o metrô cheio, a marmita balançando lá. Você vai trabalhar, seu chefe é muito chato, você está cansado, cheio de problemas. Quais são as lições que você tira para você? Quais são as aplicações que tem na sua vida, que impacta diretamente que Jesus é superior a Moisés? 4 lições importantes que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, para Deus só existe 2 homens, ou Adão ou Cristo. Ou você está pendurado em Adão, ou você está pendurado em Jesus. Ou você está pendurado no primeiro Adão, ou você está pendurado no segundo Adão.
Sabe por quê? Porque nós só podemos nos aproximar da árvore da vida porque Jesus foi pendurado numa árvore da morte. Ou você está em Adão, ou você está em Jesus. Isso é algo que você precisa refletir. Segunda lição: em Cristo nós fomos perdoados, adotados em sua família, justificados aos seus olhos, recebemos o dom do Espírito Santo e a garantia da nossa ressurreição. Nós precisamos orar a Deus, fazer Deus nos lembrar que mesmo se Ele não fizesse mais nada por mim e por você, ainda assim nós deveríamos servir-te e louvar-te com todo o nosso ser pelo resto da nossa vida, porque nós somos perdoados, justificados, adotados em sua família. Terceira lição: só o Evangelho oferece perdão. Está precisando de perdão, irmão? Ou perdoar? Vai para o Evangelho. Você vai encontrar perdão. Só o Evangelho oferece sentido. Está sem sentido de vida e propósito? Vai para o Evangelho, que o Evangelho te traz sentido de vida. Está precisando de comunhão? Vai no Evangelho, que o Evangelho te traz comunhão. Está precisando de contentamento, alegria? Só o Evangelho te traz alegria. Está precisando de identidade, você perdeu a identidade, só o Evangelho proporciona identidade. Está precisando de liberdade, você está escravo, só o Evangelho traz liberdade. Está precisando de esperança, só o Evangelho traz esperança. Está precisando de vocação, só o Evangelho traz vocação. Eu sou tão mal que Jesus precisou morrer por mim, mas eu fui tão amado que Jesus se dispôs a morrer por mim. O Evangelho opera em dois movimentos. Eu sou tão pecador e imperfeito do que jamais ousei esperar, mas eu fui tão amado e aceito do que jamais ousei acreditar. Para terminar, precisamos entender que não conseguimos apreciar quem Cristo é, a menos que reconheçamos quem somos primeiro. Por isso que Jesus é superior a Moisés. Por isso que nós precisamos de Jesus. Se você não olhar no espelho e não reconhecer quem é você, é impossível Jesus ser superior em sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você que diz assim: pastor, ore por mim. Essa mensagem falou ao meu coração em algum aspecto que eu não entendi o porquê Jesus era superior, mas eu saio daqui desafiado a reconhecer Jesus como superior em minha vida. Alguém assim, levante sua mão, vou orar por você. Alguém assim, levante sua mão. Quero orar por você que diz: Jesus, a partir de hoje vai ser superior na minha vida. Algo falou no meu coração nessa manhã e eu quero sair daqui desafiado. Alguém assim, levante sua mão, quero orar por você. Amém lá atrás, louvado seja Deus. Amém lá atrás, amém lá atrás. Amém aqui na frente, amém aqui na frente. Amém aqui no meio, amém aqui atrás. Mais alguém que diz: eu saio daqui entendendo que Jesus é a razão do meu viver e eu quero viver para esse Jesus. Alguém assim, levante sua mão, quero orar por você. Não tenha medo, não vou questionar nada, só quero orar por você. Amém lá atrás, louvado seja Deus. Amém aqui atrás, amém aqui. Agora eu quero orar por você que não tem Jesus. Você não conhece Jesus como superior à sua vida. Jesus não é nada para você. Jesus nunca foi nada, mas hoje você quer entregar sua vida a Jesus. Você quer conhecer melhor esse Jesus. Você quer viver esse Jesus que você nunca conheceu. Alguém assim, levante sua mão que quer entregar a vida a Cristo nessa manhã. Alguém que diz: eu quero conhecer melhor esse Jesus. Eu não sei para onde eu vou, eu não tenho propósito, eu não tenho vocação, eu não tenho esperança, eu não tenho identidade, minha vida é terrível. Eu preciso desse Jesus, estou cansado da minha vida, eu preciso de Jesus. Alguém assim, levante sua mão. Amém, aqui no meio. Há mais alguém que diz: eu preciso de Jesus, eu preciso de Cristo na minha vida. Há alguém assim? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por tudo aquilo que Jesus fez, por tudo aquilo que Jesus é, e obrigado porque o seu Filho é superior a tudo e a todos. Obrigado porque o seu Filho, ele é superior
aos anjos, Ele é superior aos principados, a Moisés, a Davi, a Isaac, Ele é superior a todos nós. Obrigado, porque se nós estamos aqui, é por causa de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque Jesus é superior. Obrigado porque o seu Filho morreu por mim. Obrigado porque o seu Filho morreu pela igreja. Obrigado porque nós estamos aqui, porque você, o Senhor, entregou o seu Filho por nós. E nós podemos te adorar. E a nossa conexão contigo foi restabelecida por causa do Senhor enviando o seu Filho pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.